UNAERP. Bem, estamos aqui mais uma vez na Rádio UNAERP, refletindo um pouco sobre os últimos acontecimentos que tomaram conta, né, dos jornais do mundo todo, enfim, dos assuntos no mundo todo, que são esses últimos 20 dias de guerra na Ucrânia. Hoje a gente vai conversar com o professor Matheus, professor de Relações Internacionais aqui da UNAERP, e com o professor Álvaro Guedes, professor do curso de Administração Pública da Unesp de Araraquara. Eu confesso que eu sou otimista, e dizem que os otimistas são os tolos, os ingênuos. Mas, enfim, a impressão que tenho é que os últimos acontecimentos de ontem e hoje, o noticiário que a gente ouve, indicam um relativo arrefecimento dessa guerra tão brutal que estamos assistindo, enfim, nas televisões, enfim, nos jornais. Eu queria saber de vocês, professor Matheus e professor Álvaro, temos motivos para ficarmos um pouco mais otimistas? Bom, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Álvaro, prazer estar aqui. Olha, eu confesso que eu tendo a ter uma inclinação um pouco diferente da sua e acho que, embora os sinais, né, de um possível acordo estejam de fato se delineando, eu não sei se daria nesse momento já para ficar muito otimista, pelo menos de minha parte. Por quê? Porque ainda não está muito claro exatamente qual vai ser a forma desses acordos e, sobretudo, qual vai ser o desenho em termos da segurança da Ucrânia. Qual que vai ser o arranjo? Tem alguns analistas, alguns jornalistas que vêm dizendo que o acordo estaria caminhando para uma situação, entre aspas, de finlandização, por assim dizer, da Ucrânia. O país manteria forças armadas, poderia entrar na União Europeia, mas aí se comprometeria a não entrar na OTAN. A grande questão é que as garantias de defesa mútua que são oferecidas pelo Tratado da União Europeia, elas são tão ou mais vinculantes, tão ou mais fortes, quanto aquelas que são oferecidas pelo famoso artigo 5º da OTAN. Então, desse ponto de vista, eu acho que fica um pouco no ar a dúvida de em que medida o Putin e a Rússia estariam dispostos, de fato, a aceitar essa solução, que na prática não criaria uma diferença muito significativa em relação a uma possível membresia plena da Ucrânia na OTAN. Entendo, ficaria 0-0. Então, e me parece também assim, existem outros componentes, né, inclusive componentes ideacionais, essa questão de um nacionalismo russo que vê a Ucrânia como uma parte da Rússia, como uma coisa um tanto indissociável, essa população como sendo russa. Então, me parece que esse arranjo, né, de renunciar à OTAN, mas podendo entrar na União Europeia, talvez não seja suficiente para garantir o que o Putin espera. Só que, ao mesmo tempo, nada menos que isso é suficiente para a Ucrânia em termos de garantia de segurança. E aí você cria um impasse. Né? E a dissolução desse impasse, a saída, é uma coisa que eu acho que permanece em aberto. Então, por isso, eu teria um pouco mais de cautela, talvez, em pensar em otimismo nesse primeiro momento. E o senhor, professor Álvaro, que acha dessa situação, que de fato o Matheus lembra uma questão importante dessa participação da Ucrânia na União Europeia? Os marcos são muito parecidos da OTAN, né? Eu vejo essa questão, dificilmente ela pode ser reduzida, né? É uma questão de uma complexidade muito grande. Primeiro, ela tem um sentido histórico que remonta a muito tempo, né? A Rússia nasce a partir da Ucrânia, pode-se pensar assim, né? Os laços entre ucranianos e russos são de grande intimidade, laços familiares, né? Laços étnicos, laços culturais.
As diferenças são as diferenças regionais que você encontra de um país de grande extensão, mas se, por exemplo, comparado com outras regiões da Rússia, a distinção é nenhuma, né? E aí trazer um mero relato pessoal, que sempre é óbvio, a gente deve balizar porque é pessoal, mas a minha filha estudou próximo, por 5 anos e meio, próximo da fronteira com a Ucrânia, né? E ela frequentava a Ucrânia, conhecia ucranianos e dizia não havia distinção. Rússia e Ucrânia nunca houve distinção. Essa distinção a fronteira entre Rússia e Ucrânia é um fenômeno recente, né? Então, quer dizer, não existe um antagonismo aberto entre duas nacionalidades, duas etnias, que é muito comum ver no restante da Europa, né? Se a gente for ver, por exemplo, a ex-Iugoslávia, são conflitos étnicos que remontam a séculos, né? A 800 anos ou até mais. A gente não vê essa mesma situação na Rússia. Esse é um fator importante. Agora, quando eu digo que a complexidade é maior, no aspecto, o que a gente está vendo como derivado dessa guerra, e aí sim vai para além do conflito armado, né? Hoje, por exemplo, eu vi uma negociação que já vinha andando em curso entre a Arábia Saudita e a China para fazer seus contratos não mais em dólar, mas em yuan. Isso iria ferir um acordo feito entre os Estados Unidos, na época do Richard Nixon, e a Arábia Saudita, de só vender o seu petróleo em dólar, né? Então, essa negociação e esse eixo econômico hegemônico que está se deslocando de maneira muito sensível nos últimos 30 anos dos Estados Unidos, da Comunidade Econômica Europeia, do mercado europeu, em direção ao Oriente, né, que envolve BRICS, né, e envolve a China, naturalmente, né, a guerra catalisou esse movimento, vai nessa direção, né? E um último aspecto só para observar, a economia russa está muito saudável, né? Não é uma economia, o setor público não é endividado e tudo mais, mas mesmo isso, essa guerra, ela é cara, muito cara, né? E eu penso que essa pressão econômica do custo da guerra, né, do financiamento da guerra, vai pesar muito para determinar assim, que ela não seja uma guerra prolongada. Isso não é um conflito que vai durar anos, é um conflito que penso eu, né? Arriscar sempre vale a pena, né? Mas não vira esse ano. Ele vai ter algum tipo de solução negociada antes do final do ano, né? Inclusive por conta disso. Quer dizer, o que eu quero relativizar, assim, a ação armada nesta história, embora impactante, custe vidas e tudo mais, chama atenção, a guerra nunca é boa, a ação armada em si é uma ação, diria eu, até de menor importância do que está em jogo em todo esse conflito, né? Assim, não quero dizer com isso, longe de mim, que eu diga que a guerra e os malefícios da guerra não existem. A guerra é a pior coisa que pode acontecer. A paz é uma coisa que todos devemos trabalhar a favor dela em todos os momentos, né? Mas eu diria que a ação militar aí não é tão importante quanto o resto que está se movimentando em torno deste conflito. Diga uma coisa, enfim, ainda relacionado a isso tudo, e a dimensão econômica, isto queria começar com o professor Matheus, como é que a gente vai se arrumar, como é que o mundo, porque o fato é que, seja por questões objetivas, ou seja por fatores psicológicos, né, diante da ameaça, do risco de um desequilíbrio econômico global, o fato é que a gente está muito inseguro com relação aos rumos da economia. Vamos considerar que, como disse o professor Álvaro, a gente não passe desse ano. Pessoalmente, eu achava que a gente não devia passar do primeiro semestre, mas vamos lá. Quer dizer, quais são as consequências no plano econômico, professor Matheus? Como é que o mundo se rearranja? Porque há uma instabilidade tão grande a ponto
do barril de petróleo e em cerca de uma semana sair de 130, quase 140, chegar a menos de 100. Afinal de contas, essas oscilações dizem o quê? O que fica para a gente? Bom, acho que a primeira coisa eu vou arriscar também um palpite com relação à possível extensão do conflito. Eu espero que, enfim, você esteja certo, Ricardo. Eu espero que de nós três, quem esteja mais próximo da realidade seja você e que o conflito acabe o mais brevemente possível, né? Porque a gente fala muito guerra, essas categorias que às vezes são um pouco abstratas, mas o que existe de fato nesse momento são milhões de pessoas em situação de extrema tensão e vulnerabilidade, perdendo as suas vidas, perdendo as suas casas, e esse sofrimento humano é a dimensão mais concreta de uma guerra e uma dimensão para a qual não existe medida plausível. Eu tenho as minhas dúvidas, né, da velocidade do término do conflito, em particular pelo seguinte: me parece que a invasão russa ao território ucraniano está estimulando a formação de uma resistência na Ucrânia que tende a converter o conflito no que a gente conhece como um modelo de guerra urbana, por assim dizer, em que as forças invasoras elas se defrontam não com o exército tradicional, com as forças armadas tradicionais do Estado invadindo. Né? Exato. Mas elas precisam lidar com uma resistência que tem muito mais uma aparência de guerrilha, de milícia urbana. E isso torna o conflito muito sangrento e tende a torná-lo muito extenso, porque uma vez que você não está lidando apenas com um exército regular, você não tem quem assine a rendição, por exemplo. Quem é que vai se render em nome do país? E mesmo que as forças que estão legalmente constituídas para se render, por exemplo, em nome do país, o façam, isso não significa que esses grupos paralelos que estão nas cidades seguirão essa diretriz, e isso tende a criar uma certa instabilidade que pode prolongar. Então pode ser que a guerra ela termine de fato, oficialmente, nos termos formais, mas isso não necessariamente quer dizer um fim da violência dentro do país, isso não necessariamente significa um fim do derramamento de sangue, morte, etc. Isto posto, eu acho que a Rússia, eu tendo a dissentir um pouco da apreciação do professor Álvaro, no sentido que a economia russa vai bem. Eu não sei se eu diria que vai bem. Ela, sem dúvida alguma, né, o governo, ele claramente se preparou para essas sanções. Desde 2014, né, desde a anexação da Crimeia, quando ficou muito claro que os Estados Unidos iriam empregar não apenas o seu poder militar, e aliás não tem empregado o seu poder militar nessas questões de segurança envolvendo a Ucrânia, mas sim estariam dispostos a empregar a segunda face do seu poder, e que para muitos é uma face inclusive muito mais robusta, que é o poder do dinheiro, o seu poder do dólar, né, o que o pessoal lá que a gente na economia política internacional chama de o poder estrutural do dólar contra a Rússia. O Putin, o governo russo, ele veio tentando criar um colchão, uma forma de resistência. Então acumulou muitas reservas internacionais, não consegue acessar parte dessas reservas como consequência das sanções, deve entrar numa pequena moratória técnica no final do dia de hoje, mas não é uma dívida, não é um calote que vai criar pânico internacional. Contudo, sendo a Rússia um grande produtor de energia, né, e um grande exportador de recursos energéticos, isso cria uma primeira incógnita para a economia internacional e, sobretudo, para a europeia. Quem é que vai abastecer a Europa de energia num contexto de continuidade dessas sanções de bloqueio, né, das importações russas? Como é que vão seguir reagindo os mercados financeiros diante dessas instabilidades que são criadas por moratórias em potencial, ativos congelados, uma certa insegurança jurídica que isso provoca? Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, né, assim, porque nesse momento
como a condenação à invasão russa é quase unânime no mundo, me parece que não está sendo muito posto em questão que essas sanções de alguma maneira são legítimas. Mas essas sanções, elas também criam uma certa insegurança jurídica que me parece que os agentes econômicos estão considerando, porque o sujeito pode pensar o seguinte: quem tem o poder de determinar quais ativos serão congelados, quando e por quanto tempo, é uma autoridade governamental dos Estados Unidos que tem a prerrogativa, enfim, de dizer quem é o amigo e quem não, e quem é o inimigo numa determinada circunstância. Então, assim, nesse momento, isso está sendo usado como uma resposta a uma agressão. Mas isso não significa que não vai poder ser usado como prevenção, por assim dizer, a uma agressão. E eu acho que tudo isso cria instabilidade que se traduz nessas oscilações de mercado, de preços de commodity, sobretudo de commodity energética, desempenho de bolsa, mercado de capitais, tudo isso está reagindo, sobretudo, à incerteza que está sendo criada e que está tentando ser precificada pelos agentes que estão lidando com o conflito. Acho que eu me estendi, desculpe. Não, eu acho que você coloca questões relevantes. Professor Álvaro, como é que o senhor vê essa dimensão econômica? Desculpa, você estava com o microfone fechado. O professor Matheus e eu estamos concordando num aspecto crucial, né? Do ponto de vista assim, gerar pânico no mercado, desorganizar a economia mundial, as sanções, qualquer coisa nesse sentido, isso não. É possível absorver, né? Agora, existe uma questão importante aí, assim, das sanções econômicas, né? Onde é que se aplica hoje sanções que realmente tenham um impacto, né? Vamos usar como exemplo extremo, em Cuba, porque não tem o que barganhar, né? Agora, também Cuba tem uma sanção econômica histórica de longa data. Agora, me mostra um país do Caribe ali que tenha opulência, seja rico. Então, você põe sanção econômica onde você é pobre e não tem o que barganhar, funciona. Não é o mesmo cenário russo, né? Não, de jeito nenhum, né? Em hipótese alguma. Essa é a primeira coisa. Agora, mas o importante é o seguinte: a sanção econômica, neste contexto que nós estamos vendo, que eu volto a insistir, a economia mundial, né, não tem mais como força hegemônica exclusiva, ou seja, moeda forte, mercado consumidor, desenvolvimento tecnológico, ganho de eficiência, ganho de escala, produção e tudo mais, não tem mais isso na Europa exclusivamente, e muito menos nos Estados Unidos. Esse eixo se deslocou faz tempo. Então, isso que é importante a gente estar vendo. Acho que o professor Matheus está apontando nessa direção também. Independentemente da situação em que a economia russa se demonstra no momento, e ela é saudável o suficiente para aguentar qualquer coisa nesse aspecto, não é mais possível pensar o mundo como tendo no mundo pós-guerra, imediatamente pós-Guerra Fria, como os Estados Unidos sendo o grande poder econômico que poderia provocar as mais diversas reações negativas em alguns países periféricos, né? Isso não existe mais, esse contexto não existe mais. Então, é essa percepção que a gente precisa ter, né? E aí volto a insistir, professor Matheus, por que eu acho que o conflito não se estende? Primeiro, que não interessa a ninguém que ele se estenda, né? Uma coisa é clara, né? A gente está muito claro, o capitalismo e guerra não conversam. Está muito evidente para todo mundo. A paz, como negócio e como ação econômica, é muito mais proveitosa do que a guerra. A guerra é desagregadora e desestabilizadora. Só ganha com guerra quem produz arma, né? E isso não é suficiente para manter conflitos de grande dimensão, duradouros e coisa e tal, né? O que importa são os conflitos locais, onde você vai ter áreas de instabilidade, ali você fica vendendo suas armas à vontade, ou manter uma OTAN, que não faz o menor sentido do ponto de vista militar, né? Que é o que tem sido divulgado, uma instituição em busca de um inimigo. Então,
é interessante ter OTAN, mas ter guerra não se sabe bem para quê. Então, no meu entender, né, todos esses elementos trabalham de uma maneira muito mais forte do que a ação militar para o fim da guerra. Agora, só um último comentário em relação ao professor Matheus, quando ele fala assim da guerra urbana, né? Eu gostaria de acrescentar um aspecto nessa questão da guerra urbana. O que está ocorrendo, por exemplo, hoje em Kiev, que a gente vê com bombardeios russos, na realidade é uma guerra civil, né? O que existe, sim, e forte em Kiev, é um epicentro, é justamente esse ultranacionalismo de caráter neonazista, com muita força dentro da Ucrânia, muita força mesmo. É só ver as torcidas de times ucranianos, o que elas aprontaram a longo tempo, sempre que iam participar de algum jogo no continente europeu, né? Eram torcidas ostensivamente neonazistas, né? Hasteando bandeira nazista e tudo mais. Então, esse conflito é que está caracterizando essa guerra urbana, sem dúvida nenhuma. E eu concordo com o professor Matheus que esse é um conflito muito difícil de enfrentar, né? O mesmo conflito do BOP querendo entrar numa comunidade no Rio de Janeiro, né? Onde é que está o inimigo, quem que eu derroto, com quem que eu negocio. É a mesma conflito da guerrilha que aconteceu no Vietnã, né? É a mesma coisa. É um conflito contra o inimigo difícil de identificar e de declarar onde é que ele se localiza. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas essa guerra urbana não é da tropa ucraniana que está indo para os grandes centros. É um conflito já existente, armado, né, intenso, dos grupos separatistas e dos grupos neonazistas ou ultranacionalistas. Esse está declarado e intenso faz um bom tempo, né? E esse, penso eu, é um dos motivos reais, né, que leva à intervenção armada na Rússia. Não quero dizer com isso reconhecer que exista, endossar a ação armada. Muito ao contrário. A ação armada, para a gente endossar, só numa legítima defesa e mesmo assim com vários qualificadores, né? É uma coisa muito peculiar e no meu entender, deve ser evitada a qualquer preço. Diga uma coisa, esse risco que vocês dois apontam de um término de uma guerra com claramente identificados os inimigos, né, os dois lados, por uma guerra, por uma convulsão social, diria, na Ucrânia, por conta de milícias, desses movimentos neofascistas, etc. e tal. Vocês entendem que o Zelensky é uma liderança que pode reconstruir? Porque o fato é o seguinte, a Ucrânia está sendo despedaçada, não só materialmente, mas sobre outros pontos de vista, quer dizer, a perspectiva política, enfim, a desagregação, o êxodo da população, enfim, isso tudo está, de alguma forma, esfacelando a Ucrânia enquanto uma nação, seja ela considerando todas essas questões que já foram ditas aqui. A questão é o seguinte, o Zelensky é uma liderança que pode conduzir esse processo de reconstrução da Ucrânia? O que vocês acham? Quer começar, Álvaro? Fica à vontade. Não, a tua vez, professor. Por favor, a menos que você queira que eu fale primeiro. Ninguém quer apostar, não? Não, professor, se o senhor quiser, eu falo para a gente inverter então a vai ordem. Lá, por favor. Então, a primeira coisa é a seguinte, como é que surge o Zelensky, né? Dentro de um contexto mundial, não é isolado em não acreditar na política. Primeira coisa, né? Eu poderia classificá-lo como um candidato de terceira via num conflito que existia entre uma Ucrânia burocrática, herança soviética, contra um grupo mais extremo, mais à direita, mas tendo no meio uma movimentação popular significativa, né? Então, ele surge como isso, uma promessa de solução, né? Agora, como é que estava sendo o governo do Zelensky? Péssimo, não estava produzindo efeito nenhum, ele estava em baixa, e ele estava em vias de ter uma eleição
uma reeleição, eleições e tudo mais. Nesse momento de baixa é que ele tem a brilhante ideia de declarar que vai entrar na Comunidade da Economia Europeia, vai aderir à OTAN e tudo mais. Era a senha para o Putin entrar com a intervenção armada, né? Volto a dizer, não endosso nem legitimo a ação armada do Putin, de jeito nenhum. Mas você vai acuando um tigre, né? Vai cutucando ele, uma hora ele vai reagir. Foi o que aconteceu, né? Nesse momento foi o que aconteceu. Então, é óbvio que essa é uma figura que pode agora, no âmbito de uma propaganda internacional, aparecer como um grande herói, alguma coisa assim, mas eu duvido que o povo ucraniano o esteja vendo como um herói nacional e resistindo, embora, é claro, ele tente capitalizar isso para si. Agora, isso é uma coisa que a gente tem que ver o que vai acontecer, né? Se a gente pudesse fazer uma pesquisa e ver, né? Mas eu tenho certeza que muito do que está acontecendo hoje de ruim, inclusive o conflito armado, é imputado a ele pela população, não tem dúvida nenhuma. Nós não estamos tratando de um povo inculto e ignorante que pode ser manipulado por rede social, né, em que seu líder máximo, qualquer bobagem que fale, todo mundo vai aplaudir. Não se trata, né, da mesma situação. Existe uma liderança que surgiu num contexto em que ele parecia ser alternativa, mas ele mostrou para todo mundo que ele não é alternativa, e eu tenho certeza que o preço negativo de tudo isso que está acontecendo vai caber a ele, não há dúvida nenhuma, né? Só, assim, por exemplo, aqueles 3 líderes da Polônia, da Eslováquia, não me lembro agora, que fizeram viagem de trem, foram lá trazer apoio ao Zelensky e tudo mais. É visto aquilo assim, lideranças da União Europeia. Liderança coisa nenhuma, não tem expressão. Quer dizer, ele, se é um líder isolado hoje e que foi deixado às traças, esse líder, né, se é que é líder, é o Zelensky. Acho muito difícil ele ter um protagonismo doravante, acho muito difícil, a menos que seja de interesse do Putin nessa altura do campeonato. Não brincando, mas falando a sério mesmo, né? Ele tem alguma conveniência em torno dele, mas fora isso, não vejo nenhum futuro para ele. Sr. Matheus? Assim, acho que eu divergiria só em 2 pontos. Assim. O primeiro, eu não sei se eu faria esse paralelo necessariamente com a terceira via, porque não me parece que a terceira via, pelo menos como a gente pensa nela aqui no Brasil, assuma um discurso antipolítica como fez o Zelensky no momento da sua ascensão. Me parece que, pelo menos considerando o contexto eleitoral brasileiro, é a primeira via que ainda tenta se colocar como antissistema, anti-establishment, etc. Dito isso, o Zelensky é literalmente um palhaço, né? Ele tinha uma carreira de comediante e tal, e vinha, como o Álvaro mencionou, com um governo pífio. E, sinceramente, Ricardo, eu desconhecia essa interpretação, Álvaro, que você mencionou, de que talvez ele tenha provocado um pouco o Putin, né, enfim, com essa questão da possível adesão à OTAN, meio que para galvanizar um apoio interno. O velho estratagema bonapartista lá, que todo mundo conhece desde o período de pré-formação dos Estados modernos. Você está dividido internamente, arranja um inimigo externo. Se esse foi o cálculo do Zelensky, ele é ainda mais maluco do que já parecia, porque uma coisa é você fazer isso com um adversário contra o qual você tem alguma capacidade. Agora, se para ganhar a eleição ele resolveu provocar o Putin, tá de brincadeira. Uma grande potência militar, a despeito, enfim, de tudo que vem passando nos últimos anos, você não pode esquecer que é uma grande potência militar, é uma potência nuclear, tem um exército, tem forças armadas convencionais que se modernizaram muito desde as revoluções laranjas, né, ao longo dos últimos 10, 15 anos. Então, se esse foi o cálculo dele, eu espero, por bem dos ucranianos, que realmente ele não seja muito incluído nesse processo. Mas eu acho que a questão principal, Ricardo, para além da figura que vai liderar, porque a figura de certa maneira vai galvanizar isso, mas ela não faz isso sozinha, né? É muito mais o sujeito que de alguma maneira consegue representar uma coalizão de forças que está dando o sustento social mesmo, né, para esse rearranjo interno.
E eu acho que a grande questão é de que natureza será esse rearranjo. Me parece, de novo, eu vou ser o pessimista aqui da conversa, vou ser o agoureiro. Eu olho para a Ucrânia hoje e vejo uma situação muito preocupante. Um país que está com a previsão de queda de 35% do PIB. A modo de comparação, vocês vão se lembrar de quando a Argentina quebrou em 2001, né, na época do Que Se Vayan Todos. Foi uma crise terminal, o PIB caiu 20%. A previsão é que caia pelo menos 35% esse ano na Ucrânia. O setor, com o setor real da economia muito destruído materialmente por causa da guerra. Inclusive, eles estão atacando nos últimos dias sistematicamente as instalações de indústria bélica, né, da Ucrânia. Com movimentos de extrema-direita, dentre os quais grupos, muitas células, com abertas filiações e inclinações neonazistas, num território que vai ser muito difícil de ser governado, qualquer que seja o resultado da guerra nos próximos anos. Porque a gente não está pensando, né, isso não me parece estar sendo cogitado uma situação em que a região do Donbass e da Crimeia seja, por exemplo, reincorporada à Ucrânia. Território fragmentado, milícias, células de extrema-direita, com economia no buraco, lideranças questionadas. Esse é o filme de muitas outras experiências no passado e para criar assim, um verdadeiro celeiro de instabilidade nacional e local, que não deve ficar restrito à Ucrânia, que tem potencial de espalhar pela região. Então, me parece que mais importante do que a figura, se vai ou não ser o Zelensky, é entender em quais termos vai se tentar acertar um cessar-fogo, um eventual armistício, e que tipo de configuração interna, enfim, dentro das forças sociais e econômicas do país, vai ser buscada. Que tipo de integração, por exemplo, que tipo de densidade em termos comerciais, financeiros, eles vão tentar buscar com a Europa Ocidental, por exemplo. Como vai ficar a questão da segurança ucraniana, considerando que a indústria bélica do país está sendo vivamente atacada pela Rússia, obviamente com isso em mente. Obviamente pensando que se o resultado for uma Ucrânia que tenha que mantenha forças armadas, etc., já estão se prevenindo com relação a isso, destruindo as instalações bélicas. Então me parece que o processo ele é muito, mas muito difícil e não me parece sinalizar para algo que fique em uma ou outra liderança. Agora, num ponto eu certamente convijo inteiramente com o Álvaro. Se houver de ser uma liderança, dificilmente deve ser esse Zelensky, a menos que ele fique como títere. Seja de quem for, seja do Putin, seja da OTAN, seja de quem for, deve ser como títere. Professor Ricardo, me permite... Claro, claro. Quando eu fiz uma equivalência entre o Zelensky e uma terceira via, eu não desconsiderei o cenário internacional da antipolítica, muito ao contrário, né? Ele surgiu como uma terceira via naquele conflito aberto entre um governo pró-Rússia e o conflito extremo nacionalista, que é isso que ganhou as ruas em Kiev e que trouxe as eleições, a derrubada do governo e trouxe o Zelensky. Então, ele é um elemento da antipolítica. Agora, eu também não quis dizer que ele caminhou em direção à Comunidade Econômica Europeia, declarando e adesão à OTAN, como instigar o Putin como um inimigo externo para trazer uma união nacional. Ele fez isso movido pela situação ruim dele, né, do ponto de vista eleitoral e como gestor e tudo mais. Ele criou um fato. Agora, o que o motivou a fazer é o que acho que todos vamos concordar, né, professor Matheus? O Zelensky é um fantoche, né? Ele é alguém comandado por fora da Ucrânia. Isso está muito evidente, né? Ele não é
um indivíduo representativo das forças dinâmicas de uma Ucrânia, né? O que o orienta é outra coisa, né? Ele foi parar lá, diria eu, por uma conjuntura que lhe foi favorável, que não se repete nunca mais, como é entender, e ele não representa nada que seja o interesse ucraniano. Quanto a isso que está revelando aí da queda do PIB ucraniano, país em guerra, sob domínio de força estrangeira, PIB despenca mesmo. E o que está sendo destruído, as indústrias bélicas que estão sendo destruídas, que a gente ainda vai entender direito o que isso significa, também vai trazer um problema. Mas a Ucrânia, quando entrar num período de paz, e do jeito que está sendo feita a ocupação russa, diferente da ocupação iraquiana, a ocupação no Iraque pelas forças dos Estados Unidos foi uma ocupação de terra arrasada, né? O negócio era destruir tudo para depois mobilizar dinheiro para construir. Não é a mesma. Então, a recuperação vai acontecer. Mas penso eu, num país que vai ter uma divisão territorial, obviamente, aquilo que está sendo ocupado vai deixar de ser uma área de influência num poder central, sem dúvida nenhuma, né? Esse cenário novo, é difícil fazer uma previsão segura do que vai acontecer posteriormente, mas concordando, né? Zelensky não tem um futuro político, diplomático significativo, né? Pode até permanecer presente lá por alguma casualidade, mas como uma força política. E só um último detalhe, a questão desses neonazistas, a gente chama de neonazistas, eu diria que não são são nazistas, os nazistas de sempre. A ocupação das forças nazistas na Ucrânia foi mais fácil do que a ocupação da França nos primeiros momentos, antes da resistência francesa, né? Havia o nazismo e o antissemitismo ucraniano são históricos, né? Eu diria até antes da própria Alemanha nazista. Então, a desnazificação o professor Matheus tem toda a razão, é um processo lento e difícil apostar se efetivo, e tem toda a razão também dizer que ele se espalha por toda a Europa. E não é só na Europa, infelizmente, até no nosso país, esse movimento está forte, né? Esse movimento neonazista. Os grupos neonazistas no Brasil cresceram em número e de forma ostensiva, né? É preocupante. Então, é difícil a gente enfrentar isso aí. Bem complicado. Isso é um processo que vai dar muito pano para a manga, infelizmente. É muito tema para discussão ainda. Bem, a gente está chegando ao final. Eu agradeço muito, antes de passar a palavra ao professor Matheus e ao professor Álvaro para uma despedida e para as palavras finais, eu queria agradecer muito, enfim, a presença de vocês dois, e que logo, logo teremos um novo encontro para discutir essa situação da Ucrânia, que, pelo que a gente está falando, ainda tem um tempo ainda até que se resolva. Então, eu passo a palavra ao professor Álvaro, já que o professor Matheus começou no início do programa, para suas palavras finais e a sua despedida, professor Álvaro. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço muito o professor Matheus, que me trouxe informações importantes. Agradeço a você, professor Ricardo, a UNAERP, pela oportunidade de a gente estar podendo falar e discutir de maneira substantiva. Eu tenho na cabeça aquela cenazinha do filme que o Leonardo DiCaprio, lá do Não Olhe para Cima, quando ele tem um piti lá no programa, assim, ninguém consegue mais se ouvir, ninguém consegue mais dialogar. Então, quando alguém promove uma coisa dessa e traz um palestrante importante como o professor Matheus, meu coração fica mais leve. E eu agradeço muito a oportunidade dada. Que bom, é isso que nós buscamos, o diálogo. Professor Matheus? Não, eu só agradecer mesmo, Ricardo, prazer de conhecer, ainda que à distância, o Álvaro, um gosto participar do programa. E acho que a gente tem que seguir mesmo acompanhando, né? A gente está começando hoje aqui na universidade um curso de extensão que vai se dedicar ao longo de 4 semanas a abordar a guerra e o contexto mais amplo da questão ucraniana.
Porque eu acho que, de fato, é um tema que se afirmou, que se cristalizou como um tópico do qual a gente não vai conseguir se evadir por alguns anos ainda nas relações internacionais. E acho que toda oportunidade de tentar levar um pouco, né, do nosso trabalho, do que a gente pesquisa, do que a gente estuda sobre esses temas para a sociedade como um todo, é sempre uma oportunidade de ouro. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Forte abraço a todo mundo. Estamos encerrando mais uma roda de conversa. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Yuri Deloui. Coordenação, Gil Santiago.